Tem uma fala do ministro Haddad que eu vou citar aqui agora sobre o esforço de negociação para encontrar mecanismos de compensação, diz Haddad. Uma das coisas que tenho defendido, fiz isso junto ao presidente Hugo Mota e ao presidente Davi, isso ontem, depois de se encontrar com o Davi Alcolumbre, é que tem grande parte da MP 1303, a que foi derrubada, que era incontroverso. Toda a parte do controle de cadastro, disciplinamento de compensação, nem tinha emenda sobre isso. E é uma grande parte da medida provisória, mais de 70% da MP é isso. Então, o que se pode fazer o que o governo está pensando em fazer para recompor essa arrecadação, para levantar esse dinheiro de que precisa para fechar ele precisa desses 35 bilhões de reais para fechar o orçamento de fantasia. Atenção a isso. Esse dinheiro que se precisa desesperadamente, ele compõe as contas de um orçamento que já é, na origem, desequilibrado. A Haddad diz que ele ficou desequilibrado agora, com a falta dessa grana. Não. Ele já é um orçamento, nem desequilibrado, é um orçamento de fantasia, que subestima gastos, superestima receitas, que conta com o pi, não, que conta com o ovo no pi da galinha. É isso, então é uma fantasia. Então ele está recompondo a fantasia original. Nós não estamos no terreno da realidade. O orçamento é uma farsa. O de 2025 é uma farsa e o proposto para 2026, farsa, um orçamento muito louco. Então, o que se pode fazer? Ele falou em pontos incontroversos. O que é muito controverso é a tributação das bets. Né? Que lobby impressionante. Nós somos doentes. Esse é um país profundamente doente. Eu já falei isso aqui e repito em algum momento. Daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar para trás e falar: caraca, como foi possível que em determinado momento a economia do Brasil dependesse de jogo financiasse boa parte da atividade econômica. Quem são essas pessoas? De que maneira o crime organizado, a contravenção, o jogo do bicho está presente nisso? Que loucura! Andréasa, você então é a favor de taxar a bet? Eu sou a favor de taxar a bet com tudo. Nesse aspecto eu sou Andreasade, né? Tá? Andreachade. Eu sou taxade. Eu sou... Tô com a Haddad nisso aqui. Tem que subir, descer o couro nisso aqui. Esse é o lugar no jogo. Mas não conseguiram. E o governo Lula, mesmo derrotado na medida provisória, é claro que isso é o sintoma da doença. O berlar de inútil, não tenho dúvida disso. O governo foi derrotado na medida provisória, mas ele foi derrotado mesmo tendo negociado, portanto, sucumbindo ao lobby do jogo, ele recuara da sua intenção de sobretaxar as bets. No fim das contas, o governo recuara nisso aqui. A gente tem memória. Tem que taxar. Isso aqui pode ser controverso no parlamento, tem os lobbies poderosos, mas na sociedade, isso aqui é incontroverso. Isso é matéria de saúde pública. Deixaram esse troço prosperar. Isso, o discurso é sempre esse. Não vai trazer riquezas. O Jorge Paulino falou, o governo retirou do texto das bets. Sim, finalmente tirou. Mas agora pode voltar. Foi na negociação que tirou, não conseguiu aprovar. Essa é uma briga que tem meu apoio para taxar bet no Brasil. Outro ponto importante, a limitação, isso aqui é importante, isso aqui é incontroverso. Para isso me parecia que não havia destaque para isso aqui, e caiu com a medida provisória. Talvez pudesse ser reapresentado. A limitação das compensações tributárias, tem a ver com PIS, com fins, por parte das empresas, é uma boa medida. Tem uns 10 bilhões de reais aí, e as empresas usam compensações mesmo sem comprovar a arrecadação consistente para essa compensação. A partir de agora, se fosse aprovado, teria de apresentar a documentação, tem uma grana aí. Outro ponto, aumento de tributação a fintechs. Essa é uma boa discussão também. Os bancões, pagam 20% de CSL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As fintechs pagam 9%. Discrepância aí. Acho que, se não me engano, a proposta é que todo mundo pagasse 18%. Isso é um ponto importante. Acho que tem briga aí. Tem briga nesse campo aqui. Limitação ao seguro defeso. Aí é controle de despesa.
Isso é importante também. É uma proposta do governo Lula para limitação ao seguro-defeso. Está descalibrado isso aí. Então, tem pontos em que vale a pena comprar briga. As letras de crédito, o pessoal do agro fica bravo, as letras de crédito, aqueles títulos do agro, LCI, LCA, isentas de imposto de renda, por quê? Por quê? Isso é um incentivo, por quê? Qual a necessidade disso? São brigas que valem a pena ser compradas. Em Haddad, estou te dando uma moral. Você tem um discurso do combate à desigualdade. Não, no teu projeto de taxação, todo mundo paga, rico e remediado. Tá? O discurso é de que vamos tomar dos super ricos para dar para os mais pobres. Mas tem alguns pontos em que se faz justiça tributária assim. E a gente tem de ver caso a caso. E claro, a gente nunca vai esquecer que a finalidade de vocês, do governo, é levantar dinheiro para financiar a tentativa de reeleição de Lula em 2026. Todos os governos fazem isso. O que não torna a matéria, o mérito, desprezível. Justiça tributária, há muito a ser feito aqui. E especialmente na revisão de isenções, isso é uma coisa que eu vou bater. Isenções fiscais aqui no Brasil. Tenho falado muito sobre isso. São muitos e muitos e muitos bilhões, tem bilhão para todos os gostos. Nós estamos nas casas dos 400, 500 bilhões por ano de gasto tributário, de isenção. Olha aí, João Paulo Mendonça falando, sem cortar despesa. Isso aqui é gasto tributário. Isso faz parte desse discurso, João Paulo Mendonça. Eu estou junto contigo. Tem que cortar despesa, tem de fazer escolha o governo, e sim, aumentando o imposto, ainda que com bons pontos, sem cortar despesa, não dá. E sem enfrentar, é onde está, quer recompor o orçamento, quer ter arrecadação, a maior parte do dinheiro está em isenções fiscais. André, você quer acabar com todos os benefícios fiscais? Não. Eu não quero acabar com nada, quem sou eu? Eu gostaria que no Brasil a gente tivesse métricas, um mecanismo por meio do qual a gente pudesse aferir a eficiência da política pública. Que você dá isenção fiscal para um setor é uma política pública. Você dá, eu espero que você dê, não por bondade, não porque você quer agradar aquele setor, sobre lobby, você dá porque você acredita que fazendo isso, aquele setor gerará empregos, né, trará como contrapartida benefícios para a sociedade. A gente precisa ter prazos para aferir se o custo desse gasto tributário tem entrega correspondente à altura. Tem. Qual é o prazo? Não tem, cai. Tem, mantém. O que não dá é para virar direito adquirido. Eu tenho uma isenção fiscal e ela é minha, não mexe mais. Não, você tem porque você deveria gerar para a sociedade. Você gera? Não gere. Tchau, irmão. Recompõe o orçamento. Mas é difícil de enfrentar isso aí. O governo diz que quer enfrentar, mas continua dando benefício fiscal. Ou não deu? Agora há pouco, para montadora, para a indústria automobilística. Gleisi Hoffmann, em entrevista ao Globo, sobre a reorganização da base e a retaliação aos parlamentares que votam contra o governo, que votaram contra essa medida provisória 1303. Quem votar contra a medida provisória, que era do interesse do país, não pode permanecer. Votou contra o governo. Aí ela diz, temos o dever de reorganizar a base. O Globo pergunta, o deputado que mantiver o cargo terá de apoiar Lula em 2026? Ela diz, primeiro, tem que assumir o compromisso de votar conosco no Congresso. Óbvio que seria correto e natural ter um compromisso com o presidente, já que está participando do governo. Então tem um compromisso com a reeleição do presidente Lula. Essa rearrumação de base, passando por uma leitura de que o governo está em posição melhor, competitiva, está, mas talvez não tanto quanto eles achem, está numa posição competitiva melhor em relação ao parlamento, e que agora seria o momento de começar a cortar cargos, e são muitos, de parlamentares que não votam com o governo. Esse é o argumento de Gleisi Hoffmann, tem a percepção de que o momento é favorável para isso, de comprar a briga, de que nessa briga o governo tem um discurso, falando de discurso, análise do discurso, o discurso de que está com o povo e de que o parlamentar que vota contra o governo vota contra o povo. Ela diz isso na entrevista. O governo Lula transformado no desejo, na vontade do povo. Então vota contra o governo, Lula vota contra o povo. Essa é a constituição do discurso. E de alguma maneira o parlamento sente isso, né?
O grau de prejuízo para a imagem do parlamento é relativo, mas é o que está acontecendo agora. É a lógica dessa reorganização da base a que se refere Gleisi Hoffmann, que faz uma aposta muito clara, né? Ela faz uma aposta, sabe que PP, progressistas, né, União Brasil, republicanos, que esses partidos não estarão com o governo Lula, com Lula em 2026. Não estarão. Fechados. Me parece que não. Mas o governo aposta, desde essa posição competitiva, nas fraturas, né, em rachas, nessa bola dividida.